Então, tá. Então, vamos lá. Não é muita coisa, é bem objetivo. Então, vamos conversar, né, sobre a reabilitação intestinal do ponto de vista do cirurgião, né? Um trabalho que a gente tem feito aí nos últimos anos, né? Um trabalho bastante focado, bastante específico, né? Essa questão da reabilitação intestinal no adulto, né? E a primeira diferenciação importante, né? Uma coisa é o trabalho no adulto, outra coisa é na criança, mas enfim, vamos abordar então quando a gente fala em reabilitação intestinal, o papel do cirurgião no paciente adulto. Tá? Essa aula foi uma aula que eu apresentei em São Paulo e eu sempre gosto de mostrar uma foto da Santa Casa, porque, enfim, né, até para mostrar a grandiosidade do lugar onde a gente trabalha, né? E às vezes as pessoas que não conhecem ou que moram em outros lugares não têm a ideia, não têm a noção, né, exata do tamanho da Santa Casa. Então, eu sempre gosto de mostrar essa foto para dizer que a gente trabalha num complexo grande, de referência para o estado inteiro e também para outros estados. Bom, a primeira questão importante é a gente definir, né, exatamente o que é falência intestinal. Tá? Então, a falência intestinal, né, ela é uma condição que se caracteriza pela incapacidade da manutenção de um adequado estado de nutrição ou equilíbrio hidroeletrolítico, né? Ou seja, a função intestinal não consegue manter adequadamente, né, um estado compatível, né, com um equilíbrio metabólico e nutricional. E aí a gente tem uma diferença, né, porque a falência pode ser por um problema anatômico, e aí o exemplo mais comum é o intestino curto, né, ou até também pode ser devido a uma alteração fisiológica. E aí a gente classifica, né, a falência intestinal em 3 tipos. O tipo 1 é uma condição que a gente vê muito nos pós-operatórios, né? Cirurgias de grande porte do aparelho digestivo. O tipo 1 é uma condição aguda e usualmente ela é autolimitada. Então, um exemplo clássico é aquele iliodinâmico pós-operatório, né, que ocorre em cirurgias de grande porte e que impossibilita, né, o uso do intestino como acesso alimentar. O tipo 2 já é uma condição mais prolongada, né, para ser classificado como tipo 2, teria que ter uma duração de pelo menos 28 dias e, né, na grande maioria dos casos, vai requerer a nutrição parenteral total para manter, né, o equilíbrio metabólico e o equilíbrio nutricional. Então, um exemplo da doença da falência do tipo 2 é a doença de Crohn complicada, né, com estenose ou perfuração, ou também uma situação que a gente vê com alguma frequência e é responsável por algum dos casos que a gente operou, de complicações sépticas, né, de cirurgias do aparelho digestivo. Então, nós tivemos um caso, alguns anos atrás, de uma doente que veio de uma cidade do interior com uma complicação secundária a uma apendicectomia, né, uma complicação muito grave, paciente submetida a várias reintervenções, e que, então, estava requerendo NPT e teve que ser reintervido. Então, essa é uma condição do tipo 2, ela já estava há 2 meses com essa condição. E o tipo 3 é aquela condição de caráter mais crônico e que requer a nutrição parenteral mais longa, né? E aí o exemplo mais comum de uma falência do tipo 3 é realmente a síndrome do intestino curto,
tá? A diferença do tipo 3 para os outros dois tipos, tipo 1 e tipo 2, é que o tipo 3 é uma condição considerada irreversível até que, né, se possa fazer alguma coisa, algum procedimento que torne essa condição reversível, que é muito que nós temos feito a cirurgia de reabilitação intestinal. Todavia, se não for feito alguma coisa, bom, ela é uma condição que vai permanecer e vai ter um caráter irreversível. Tá? Esse é um exemplo de tipo 2, de falência intestinal, né? Aquela doença de Crohn mais complicada, a colite ulcerativa também, doença inflamatória intestinal, né? Como como um todo, é considerada o tipo 2. E aí, a causa, né, mais comum do tipo 3, né, que é a trombose mesentérica, né? Essa é a maior causa que leva à necessidade de ressecção, né, de grande parte do intestino. 70%, às vezes 80% do trato gastrointestinal tem que ser removido, tem que ser ressecado, fazendo com que esses pacientes fiquem com uma extensão muito curta de intestino, e demandando a necessidade de nutrição parenteral. E aí tem uma questão que eu acho interessante comentar com vocês, que é o seguinte: muitos cirurgiões, não são poucos os serviços, que têm uma conduta que, frente a um caso como este, optam por não fazer a ressecção, né? Fecham o doente e consideram essa uma condição já terminal, ou seja, não ressecam, não removem essas alças, né? Essa é uma conduta que, nos últimos anos, tem sido, vamos dizer assim, não vou dizer contestada, porque ela tem as suas razões para ser tomada, né? Mas a verdade é que existem, eventualmente, alternativas que podem ser tomadas com esse paciente, que não condenem, né, o paciente à morte por uma não ressecção dessa condição. E uma dessas alternativas justamente é essa, é o manejo cirúrgico da falência intestinal. Quando a gente entra nessa seara, né, quando nós pensamos em trabalhar com esse paciente, o paciente com insuficiência intestinal, com falência intestinal, a gente tem que pensar num time especializado, né? Esse não é um trabalho para um cirurgião, esse não é um trabalho para um médico, né? Esse é trabalho para uma equipe, né? Um time multidisciplinar, com expertise em desafios técnicos, ou seja, condições complexas. Esses pacientes sempre são pacientes muito desafiadores, né? E tomadas de decisões críticas, né? Porque quando operar esse paciente, quando não operar o paciente, né? São decisões que muitas vezes, quando reintervir num paciente desse, são decisões que muitas vezes são críticas e que são uma linha de corte, né, entre uma boa evolução ou uma má evolução. Eu achei interessante esse trabalho, que foi um trabalho de 2016, e o que ele faz? Ele organiza o pensamento nesse paciente, né? É o que ele chamou de regime SWOT, né? Quando o paciente tem uma fístula enterocutânea ou tem uma enterostomia temporária. Então, como é que a gente maneja esse paciente? O S do SWOT é o primeiro passo, é o controle da sepse, né? Nós não podemos... o primeiro pensamento é controlar o processo infeccioso desse paciente. Antes disso, nada mais pode ser feito. O O é a otimização do status nutricional, tá? Nós temos que pensar primariamente, depois do controle do processo infeccioso, na otimização do status nutricional, seja com NPT, seja com dieta enteral, aí conforme o caso. Tá? O W é dos cuidados com a parede abdominal,
né? Porque as paredes abdominais desses pacientes são sempre muito críticas, né? Pacientes que são múltiplas, são intervidos múltiplas vezes, ou peles com contato com secreção intestinal, né? Com aquelas dermatites bem severas, enfim. Então, o cuidado com a parede é muito, muito importante, né? O A é o estudo, né, de como está a anatomia do intestino e a situação, a posição da fístula, né? Esse estudo, em geral, ele é feito por exames de imagem, e nós temos disponível na Santa Casa tanto a enterorressonância como a enterotomografia, que nos dá uma ótima ideia de como está essa situação anatômica e nos posiciona e nos situa aonde está uma eventual fístula. E o T, que eu considero uma das mais importantes, que é o timing, né? Quando operar esse paciente. Então, aí vocês já perceberam que a cirurgia, para esse tipo de paciente, a cirurgia não é o que vem na frente. A cirurgia é o que vem no fim, né? E esse fim, muitas vezes, é 1 mês, 2 meses ou 3 meses depois de se fazer todos esses 4 primeiros passos aí, né? É a decisão do timing. E essa decisão é bastante crítica, porque se a gente antecipa, né, a intervenção cirúrgica antes dos 4 primeiros passos estarem dados, nós corremos o risco de não ter um bom resultado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse paciente é um paciente que ele, em primeira instância, ele não é cirúrgico. É um dos pacientes que nós tivemos agora recentemente, foi operado 20 ou 20 e poucas vezes no local da onde ele veio, porque o cirurgião sempre tem aquela coisa, vamos resolver cirurgicamente. E a primeira coisa que a gente fez foi não operá-lo, né? Foi tratar todos esses 4 passos antes e depois operá-lo, e sim ele teve um bom resultado. Então, o tempo ele é crucial na decisão da reconstrução cirúrgica, tá? Deve-se obedecer um processo de maturação das ostomias, regeneração da cavidade peritoneal, e esse tempo pode chegar, inclusive, a 6 meses, né? Então, por isso que esse é um paciente que requer o cuidado de uma equipe, na verdade, né? De uma equipe multidisciplinar. Temos que ter uma equipe, não tem como né, o cirurgião ficar cuidando do paciente ao longo de todo esse tempo, né, para que, enfim, a gente chegue a um bom resultado trabalhando com mais gente, né, do nosso lado. Bom, aqui já entrando um pouco na questão dos princípios técnicos, né, desse procedimento, que é um procedimento chamado de reabilitação intestinal. Se nós pensamos em anastomoses, em reconstruções enteroenterais, um dos princípios que nós podemos usar é de fazermos anastomoses anti- ou anisoperistálticas. Por quê? Porque as anastomoses anisoperistálticas, elas lentificam, né? Elas lentificam o trânsito no tubo digestivo. E essa lentificação permite, muitas vezes, né, esse tempo que se ganha nessa lentificação permite com que haja uma otimização da absorção. Vocês se lembram que o trecho, a extensão de intestino, ela é sempre muito curta, né? Então, todo o tempo que nós pudermos ganhar é melhor. Esse é um procedimento que eu, pessoalmente, considero bastante complexo, e a cirurgia de Bianchi é uma das técnicas que se pode utilizar. Vocês vejam ali, ó, se faz um grampeamento, né, da borda antimesentérica do intestino e se faz uma divisão ali do mesentério. Todavia, essa divisão ela é bastante complexa, né,
porque essa divisão ela deve ser livre de lesão, né, dos vasos mesenteriais. Então, é uma cirurgia bastante complicada, uma cirurgia de alto grau de dificuldade, ela é tecnicamente melhor, não digo melhor, mas mais fácil na criança, porque o mesentério na criança é composto por um tecido mais frouxo e mais fácil de ser dividido, como mostra ali a figura. Essa cirurgia, nós temos utilizado com mais frequência, aliás, nós utilizamos essa cirurgia, cirurgia de STEP, né? Que é uma cirurgia que faz um processo sequencial de grampeamentos, e aí vocês estão vendo que esses grampeamentos, eles ocupam 50% da alça intestinal. Um pouquinho, que eu vou voltar aqui. Vou voltar ali. Inferior, 50% da alça intestinal, e ele é intercalado, um na borda mesentérica e outro na borda antimesentérica da alça, né? Então, esse grampeamento em zigue-zague, vamos fazer assim, ele aumenta a extensão, né? Ele aumenta trecho, né? De tubo digestivo e a extensão de tubo digestivo que o alimento percorre, fazendo com que haja um ganho, né, de extensão desses pacientes, né? Esse é um caso que nós tínhamos um paciente, ele tinha uma jejunostomia terminal, né? Esse paciente foi uma paciente que também teve uma trombose mesentérica, né? Tinha 40 centímetros de intestino delgado, finalizado com uma intestino terminal. Esse foi uma parte, a parte inicial do alongamento, né? Esse foi um dos primeiros casos que nós tivemos, né? Reparem que aqui esse grampeamento ele não chegou a atingir 50% da alça intestinal. Então, esse era no início da nossa experiência, nós ainda estávamos um pouco tímidos e um pouco receosos quanto a atingir os 50%. Hoje a gente já perdeu essa timidez e já faz, né, o grampeamento obedecendo exatamente a técnica. E aí, isso é um outro princípio também importante, que a anastomose de reconstrução indicada para esses casos de intestino curto, ela é sempre laterolateral e não término-terminal. Fazendo uma anastomose laterolateral, a gente também contribui, de uma certa forma, para lentificar o trânsito do trato gastrointestinal, causando na anastomose uma dinâmica um pouco mais lenta, e tudo que se ganha em termos de aumento de tempo de permanência do conteúdo intestinal é muito importante. A parede é sempre um problema nesses pacientes, porque a parede geralmente são pacientes com múltiplas intervenções, né? E são paredes que devem ser aproximadas e muitas vezes isso demanda muito trabalho, demanda liberação de fáscias, demanda incisão de relaxamento e muitas vezes o uso de telas de recobertura, telas de substituição, que em alguns casos, como esse caso, tem que substituir a parede abdominal, né? Então, sempre tem aquele problema da tela ficar em contato com a alça. Isso não é desejável, obviamente, mas o fato é que, nesses casos, em algumas vezes, não resta outra alternativa. Também nós somos, às vezes, obrigados a fazer extensas liberações de parede, como foi esse caso, para permitir a aproximação. Então, essa é a cirurgia que a gente faz, né? Uma operação de alongamento de alça intestinal pela técnica de STEP. STEP é uma abreviatura, né, de enteroplastia transversa seriada, né? É isso que a gente faz na cirurgia. Nós fazemos uma enteroplastia, né, fazendo grampeamentos seriados em zigue-zague. Ela é baseada no princípio anatômico da irrigação sanguínea intestinal, né? E ela é segura quando aplicado o grampeador linear
perpendicularmente ao eixo longitudinal do intestino delgado, ou seja, o grampeador sempre tem que entrar num eixo perpendicular, num ângulo de 90 graus ao intestino. Essa é a posição correta do grampeador. Tá? Existem opções clínicas, aí é mais para citar para vocês, né? Isso é uma novidade em certo aspecto, porque esse trabalho é um trabalho de 2018, até lá nós não tínhamos nenhuma alternativa clínica, mas o fato é que em 2018 o Dr. Taylor Jeppesen, que enfim, nós acabamos conhecendo, ele lançou esse trabalho utilizando a teduglutida, que é um análogo sintético da somatostatina. E o que ele faz? Ele estimula, a teduglutida estimula a proliferação de epitélio dentro do intestino, né? Eles têm bons resultados no uso, principalmente no uso do tipo 3, né? Pacientes com intestino curto, e a teduglutida se mostrou eficaz no sentido de reduzir a necessidade e o tempo de dependência da nutrição parenteral. Esse é o objetivo do uso da teduglutida, reduzir o tempo de dependência da nutrição parenteral. Nós temos conseguido isso com a cirurgia de reabilitação, na maior parte das vezes, mas às vezes, mesmo fazendo a cirurgia, existe a necessidade do uso da teduglutida, né? Esse foi um levantamento que nós tínhamos feito o ano passado. Até o ano passado, a gente tinha tido 34 casos desde 2012. Para que vocês tenham uma ideia, no último ASPEN, o ASPEN é o Congresso Americano, da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, né? Foram apresentados casuísticas com 20, com 22 casos. Então, a nossa casuística já é uma casuística madura, já é uma casuística bastante grande, de 34 casos. Reparem que a maioria foi por isquemia mesentérica. Nós tivemos algumas complicações também de sepsia abdominal, pacientes que demandaram reconstrução por complicações cirúrgicas, e a minoria de casos com doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, que nós não temos muito no Rio Grande do Sul, no Brasil. E realizamos, né, a primeira cirurgia de reabilitação intestinal no adulto, ganhou um certo destaque, e esse é um trabalho aí que a gente vem fazendo. Então, pessoal, concluindo, eu acho que essas mensagens são as mais importantes aí, né? Que a abordagem terapêutica da falência intestinal, ela é muito complexa e ela requer um time que tem que ter nutricionista, que tem que ter nutrólogo, que tem que ter psicólogo, que tem que ter enfermeira, cirurgião, né? A combinação mais feliz para o paciente é um clínico agressivo e um cirurgião conservador, né? O clínico que quer operar logo, que quer deixar o paciente pronto para fazer a cirurgia, e um cirurgião, né? O Dr. Descartes sempre diz que o cirurgião não tem medo, o cirurgião tem receio, né? Então, eu falo sempre, eu repito as palavras dele, um cirurgião que diga, olha, será mesmo que é a hora, vamos ver e tal. E esses pacientes, eles têm que ser operados em condições ótimas, né? Porque o timing das intervenções cirúrgicas é fator-chave para o sucesso, né? Se a gente se precipita, se a gente antecipa, os resultados não são bons. Outros segredinhos que a gente aprendeu nesses casos: não tem NPT padronizada, sabe? Uma NPT não serve para todo mundo. Cada paciente tem que receber um tipo específico de nutrição parenteral, e nesse ponto nós, na Santa Casa, temos uma escola muito boa de nutrólogos, que começou com o Dr. João Vilney, que deixou
a nossa Carol Facchini, aí, que é da escola do João Vilney, que é excelente, ela faz um planejamento de nutrição parenteral, e nutrição parenteral faz diferença na evolução desses pacientes, a qualidade e a especificidade da NPT. Né? E também temos a alternativa hoje da terapia medicamentosa com tedoglutida, porque ela reduz o tempo da nutrição parenteral. Bom, pessoal, essas técnicas a gente aprendeu lá em 2008, quando a gente foi para um serviço em Washington, na Georgetown University, que é um serviço onde eles fazem também a parte de transplante intestinal, e o que a gente fez foi isso, a gente adaptou, né, a realidade que a gente viu lá em Washington com a realidade que a gente tem na Santa Casa, né? E aí tem essa frase do Roosevelt que é isso, exatamente o que a gente fez, a gente faz o que a gente pode, né, com o que a gente tem aonde nós estamos, tá? E é isso que a gente faz, essa é a lógica do nosso trabalho aí com reabilitação intestinal, tá, pessoal? Espero não ter me alongado muito, espero não ter sido muito chato, e aí eu fico à disposição. Aí, quem quiser questionar, fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Deixa eu ver se... Isso aí. Parabéns, professor, pela aula. Muito bom. Se eu estou mutado? Acho que foi bem importante, professor, aquela parte que o senhor falou sobre a isquemia mesentérica, né? Que muitas vezes algumas escolas, quando se deparam assim com uma isquemia de mesentérica superior, né? Às vezes optam por abortar o procedimento, e a gente tem que saber que existe uma alternativa, né? Eu acho que sim. Bom, muito obrigado, José. Muito obrigado. E eu acho que essa é uma das mensagens, né, Maiara, que a gente tem o que fazer por esses pacientes, né? Não necessariamente porque aí é uma questão filosófica, né? Entrar na discussão se é um paciente que vamos ressecar, um paciente que vai sobreviver, mas é um paciente que vai ter uma qualidade de vida muito comprometida, é um paciente que vai ter que ficar internado para receber nutrição parenteral, mas talvez essa fosse uma realidade de 10 ou de 15 anos atrás, né? Hoje não é mais essa realidade, porque mesmo naqueles casos onde, bom, a gente chega à conclusão que a reabilitação não é o caminho, existe a possibilidade do transplante. Eu não citei ali na aula, mas tem, né? Bom, tudo falhou. Hoje tem o transplante intestinal, que no Brasil começou de forma mais efetiva em 2012, mas já é uma realidade. Em São Paulo existem 3 serviços que fazem. Um dos colegas desse serviço é o doutor André Davi, que participou conosco de uma discussão de caso. O outro é o doutor André Li, que também participou conosco, ele é da Universidade de São Paulo. Então, bom, tudo falhou, bom, então tem a possibilidade do transplante intestinal. E é isso aí, né? Então, temos o que fazer por esses pacientes e não há por que, em primeira instância, desistir deles, vamos dizer assim. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão que vocês gostariam de discutir? Tudo certo? Então, tá bom. Então, eu agradeço muito aí a atenção de vocês, né? Agradeço muito aí a presença de todos, né? E depois eu vou passar essa aula aí pelo nosso grupo ali do WhatsApp para vocês ficarem com ela, tá bom? Então, tá.
Muito Tá bom. obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Contatos aí. Tudo de bom. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Boa noite. professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Cara lá da lei, mano, malandro.